Meus irmãos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para transmitir mais uma vez a palavra do Senhor. Hoje, um dia especial, domingo do Senhor, um dia que nós tiramos, um dia que nós guardamos para descansar no Senhor. Isso é a ordem de Deus. A sua palavra, ela nunca muda. O mundo vai mudar. Os costumes vão mudar, as gerações irão mudar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o povo de Deus tem que continuar firme na palavra do Senhor. Não pode se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Assim como Deus foi com Josué, Ele também está conosco sempre. Então nós temos que estar firme na palavra do Senhor, porque Ele vai nos sustentar. A sua graça é melhor do que a vida. Nós temos que cada dia mais nos firmar na graça do Senhor, viver pela graça, viver diante da simplicidade, viver diante do pouco, viver diante da escassez e experimentar a graça do Senhor, a graça que nos alcançou e que jamais deixará o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Graças a Deus pela sua palavra. O que nós vamos falar hoje é sobre santidade em meio às crises. É exatamente isso que a palavra do Senhor ela nos proporciona. Santidade em meio às crises. Santidade quando tudo vai mal. Santidade quando o mundo está cada dia mais se deteriorando. O mundo está se autodestruindo. O mundo não oferece condições, não oferece ambiente mais para a igreja permanecer. Então, quando nós nos voltamos para isso, nós temos que procurar cada dia mais a santidade. Porque a igreja do Senhor, ela vai permanecer no seu santo lugar. Ela vai permanecer firmada na rocha que é Cristo. Então, a santidade em meio às crises, nós vamos utilizar o texto de Tito, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, verso 11 a 15. Tito 2, 11 a 15. Vai dizer sobre os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Aqui é uma das epístolas pastorais. Paulo está dizendo a Tito sobre a sua conduta, mas também levar a igreja, levar as pessoas que estão juntamente com ele, levar os seus discípulos, levar os seus seguidores, os seus liderados, também à santidade, também à escritura. Então as cartas pastorais elas vão ensinar aos pastores, ensinar aos líderes, como levar a igreja à santidade. E todos estão neste barco. Todos estão nesse mesmo chamado. Tanto a igreja como seus líderes estão nesse chamado. Estão para corresponder à vontade de Deus em nossa vida. E o que nós estamos passando hoje, né? Em meio a essas provações? Nós estamos passando uma oportunidade de nos santificar a cada dia mais. É como se uma guerra fosse anunciada,
mas o exército ainda se encontra dentro do seu quartel-general. É como se uma guerra fosse anunciada e nós tivéssemos tempo para nos preparar. Porque depois que começar a guerra, depois que reiniciar a guerra em nossa vida, muitas vezes nós não vamos achar tempo de preparação. E nós não vamos achar tempo também para conseguir ajudar aquele que não se santificou nos momentos em que teve oportunidade. Então, o caminho está aberto para quem quiser buscar ao Senhor. E Ele mesmo disse isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, Tito tinha essa oportunidade, ele tinha essa responsabilidade de levar a igreja à santidade, de levar a igreja a encontrar a Cristo, de levar a igreja a procurar o Senhor enquanto se podia achar, de ler as Escrituras, de estar juntamente com Ele. Então, em meio às crises, nós devemos buscar a santidade, porque é uma oportunidade que Deus está dando para que o povo dele se fortaleça. Quando começar novamente a batalha, nós estejamos juntos, também em espírito, em verdade, e também com a mente no Senhor. Não há momento em que nós deixamos de buscar a palavra do Senhor. Nós buscamos ela em todo e qualquer lugar. Então vai dizer aqui que a santidade ela deve ser algo a ser buscado a todo momento, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então a palavra do Senhor, a graça do Senhor, se manifestou a todos os homens, a todo mundo. Então, em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele, mas não para por aí, todo aquele que nele crê. Então, o mundo estava para ser destruído, o mundo estava sendo corrompido pelo pecado, o mundo estava com os dias contados, mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, enviou Jesus Cristo, e todo aquele que nele crer não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Então só existe dois caminhos, só existe duas vidas: a vida da total impiedade das pessoas que estão a passos largos para o inferno, e a vida com Cristo Jesus, as pessoas que estão indo para as mansões celestiais. Então não existe meio termo, não existe mornidão. A mornidão, como vai dizer ali para a igreja de Laodiceia em Apocalipse, é algo que Deus não suporta, é algo que Deus tem enjoo, né? Ele tem nojo, uma linguagem simbólica que está sendo dita ali. Então é algo que Deus não consegue ver aquilo como uma forma de vida, está a ponto de vomitar. Então só existe dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. E é Deus que nos coloca nele. Nós não conseguimos buscar pelas nossas próprias forças. Por isso que se chama graça, que é um favor imerecido. O homem não consegue buscar a Deus pelas suas próprias forças. Então, em meio à santidade, em meio ao poder de Deus que está alcançando todos os homens, nós somos levados a um caminho. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E o que serviu essa graça para todos os homens? Ele vai dizer no verso 12 de Tito 2: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, quando a graça de Deus alcança o homem,
quando a graça de Deus se manifesta ao homem, ela vai educar o homem para que ele seja renegadas as paixões, as impiedades do mundo. Então perceba que a vida com Deus é uma vida de privação, mas não uma vida de privação às coisas boas, às coisas que nós temos que desfrutar neste mundo, as coisas honestas deste mundo. Não é isso, mas privações de prazeres mundanos que corrompem o homem. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que vivia nas paixões do mundo não vai viver mais. Aquele que vivia uma vida regalada neste mundo de impiedade, ele vai se privar disso, porque a graça de Deus o alcançou. A graça de Deus, que é irresistível, o homem não consegue resistir, a mudança de vida, ela é irresistível. Então, nós podemos fazer todos os esforços humanos para que uma pessoa mude de vida. Nós podemos fazer de tudo para que essa pessoa mude de vida, mas se a graça de Deus não alcançar essa pessoa, ela vai continuar com os comportamentos mundanos, ela vai continuar com o comportamento de impiedade. Então, quando a graça de Deus nos alcança, vai dizer que ela nos educa para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, quando a pessoa é alcançada pela graça de Deus, quando a pessoa está sendo privada das coisas ruins deste mundo, do pecado neste mundo, que ela está buscando uma santidade em meio às crises, que ela está buscando uma santidade em meio ao mundo, que ela está buscando a santidade em meio às coisas que estão acontecendo à sua volta, ela vai viver no presente século sensata, justa e piedosamente. Vai ter uma vida sensata, uma vida em que ele vai enxergar que ele precisa viver privado das coisas do mundo. Uma vida justa, uma vida honesta, buscando as coisas honestas neste mundo. O seu trabalho, ele vai glorificar a Deus porque o seu trabalho é honesto. A sua vida dentro de casa vai glorificar a Deus porque é uma vida justa. Ele é um pai justo, ela é uma esposa justa, ele é um filho justo. Não para mostrar às pessoas de fora, mas para mostrar a ele mesmo que a graça o alcançou. Então, existe também aquele momento de crise de identidade, né? Que as pessoas não sabem o que elas são, porque se ela não tem a graça de Deus, ela não consegue viver uma vida agradável a ela mesma. Ela não consegue viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então ela cria ali uma crise de identidade, porque nem ela sabe quem ela é, né? Porque a graça de Deus não a alcançou. Ela vive no pecado, ela vive com o nome de Deus na sua boca, graças a Deus, né? Louvado seja Deus, glória a Deus, mas o nome de Deus não entrou na sua mente, não entrou no seu coração a ponto de transformar a sua vida. Então vira um clichê, né? Falar no nome de Deus, mas a pessoa, ela não consegue se libertar da vida de pecado, porque a graça de Deus não alcançou a sua vida, então ela não consegue viver uma vida sensata, justa e piedosa. E ele vai continuar dizendo no verso 13, essa vida sensata, justa e piedosa, essa pessoa vai aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. É uma vida em que as pessoas vão esperar, é uma vida de esperança, é uma vida que as pessoas elas vão se preparar, é uma vida que as pessoas vão estar junto, diante de Deus, se preparando. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Nós não podemos nos desesperar, porque é isso que o diabo quer. É isso que o mal está querendo para a igreja.
Nós percebemos que a perseguição no Brasil, ela não é com armas na cabeça, ela não é incendiando os nossos templos, ela não é quebrando os nossos templos, ela não é de pessoas invadindo as nossas casas e cortando, as nossas cabeças, como nós vemos aí em muitos países que o cristão é perseguido. A perseguição no Brasil, ela é diferente. É uma perseguição silenciosa, sutil, querendo calar a igreja, querendo que o povo de Deus desanime, querendo que o povo de Deus enxergue uma nova forma de servir a Deus, uma forma humana, uma forma solta, uma forma mais tranquila, uma forma que não exige muito santidade, né? Então, quando o mal ele consegue calar a voz da igreja, a voz que vem da palavra de Deus, quando as pessoas começam aquele momento de frieza, espiritual, e as igrejas lotadas, mas sem vida com Deus, então o diabo ele consegue vencer. Por quê? Porque ele conseguiu calar a igreja quanto à sua verdade. Estou dizendo de a igreja física, porque o diabo nunca vai vencer a igreja invisível, a igreja que é vitoriosa, a igreja de Jesus Cristo. Nós sabemos que muitos países, viveram este momento de pós-cristianismo, já estão vivendo de pós-cristianismo. Não existe mais a palavra de Deus. Países que foram tão fortes como na Europa, países que foram tão importantes na reforma protestante, países que foram tão fortes, tão empenhados com a reforma protestante. Hoje muitas igrejas viraram cinemas, viraram outras instituições qualquer, porque o mal conseguiu entrar sorrateiramente na vida dessas pessoas e entrando esfriou. Então é uma perseguição silenciosa, em que as pessoas vão se acostumando com o mundo, elas vão se acostumando com o que há no mundo, mas o verdadeiro crente, a verdadeira igreja, ele vai aguardar a bendita esperança e manifestação da glória de Deus, ele vai aguardar em santidade, ele vai aguardar em espírito e em verdade. Ele jamais vai negociar a sua fé, ele jamais vai negociar a sua vida, ele vai continuar firmado na palavra do Senhor. E ele vai dizer que aquele que aguarda, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai ter a certeza que Jesus Cristo é aquele que deu a sua vida por nós. É disso que ele vai dizer no verso 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Um povo escolhido seu e exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Esse povo é a minoria. Esse povo é um povo que está dentro daquela passagem que vai dizer que muitos são chamados e poucos escolhidos. É o trigo que está no meio do joio. São poucas pessoas que têm essa visão. Por quê? Porque foram alcançadas pela graça de Deus e enxergaram um momento de santidade em suas vidas, um momento de privação em suas vidas, em viver no mundo, mas não ser do mundo, não se contaminar com o mundo. E ele consegue então aguardar a bendita esperança da glória e da manifestação de Deus quando ele voltará para nos buscar, porque ele enxergou a missão de Jesus, que nos remiu de toda a iniquidade e nos purificou para si mesmo, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, um povo que não é forçado a fazer boas obras, um povo que não tem interesses diferentes para fazer boas obras. É um povo que faz boas obras porque já foi alcançado
pelo sangue de Jesus. É um povo que faz boas obras porque ele não precisa de outras coisas para o incentivar a fazer boas obras. Vamos fazer boas obras, porque no final nós vamos reunir para ter uma festa, para ter um lanche, para conversarmos, para bater papo. Não é isso. Essa pessoa lhe faz porque a graça de Deus o alcançou e ele não precisa de outros interesses. Ele não precisa de outras motivações. Ele simplesmente faz boas obras, porque Deus o alcançou. Ele não precisa cobrar ninguém, ele não precisa desafiar ninguém, e ele também não precisa ser desafiado, porque ele faz, ele consegue fazer sem que as pessoas o cobrem, porque a graça de Deus o alcançou. E ele vai dizer, Paulo vai dizer a Tito, terminando no verso 15: diz essas coisas, Tito, exorta, repreende, também com toda a autoridade, ninguém te despreze. A autoridade que Paulo está dando aqui ao pastor, está dando a Tito, para que ele continue exortando, repreendendo e também com toda a autoridade. A melhor palavra que um pastor pode receber é obrigado por ter me exortado. É obrigado por tocar lá na minha ferida. É muito obrigado por enxergar um defeito que eu não estava conseguindo enxergar. Mas muitas vezes hoje as lideranças que levam a sério a palavra de Deus, as lideranças que levam a sério a obra do Senhor, muitas vezes elas não conseguem esse objetivo, porque muitas pessoas não querem saber da santidade, mas sempre existirá aqueles a quem Deus escolheu, aqueles que estão firmes no Senhor, aqueles que estão firmes na santidade, aqueles que conseguem captar a mensagem de Deus através dos seus líderes e conseguem viver uma vida de santidade. Hoje nós estamos atravessando um momento diferente, em que as pessoas elas podem ir à internet e escolher qual sermão que mais lhe agrada. Elas podem escolher a palavra que mais lhe agrada. Ela pode escolher ali o ambiente que mais lhe agrada, o pastor que mais lhe agrada, porque esse pastor talvez que está lá do outro lado não sabe da minha vida, então ele vai falar ali uma palavra de Deus, mas uma palavra geral, uma palavra que é uma palavra especial, mas não é a palavra focada àquele membro que está sendo pastoreado. Então muitas vezes as pessoas preferem viver alienadas do que muitas vezes ser exortada, mas Paulo vai dizer ao pastor Tito: exorta, repreende com toda a autoridade, porque a autoridade foi dada por Deus. E se um líder, um pastor, ele não repreender de acordo com a palavra de Deus, se ele começar a negociar, se ele começar a amolecer, se ele começar a deixar a coisa andar solta, ele não vai reconhecer a autoridade dada por Deus. E ele vai dizer também no final de Tito 2,15: ninguém te despreze, ninguém te despreze, porque aquele que despreza, ele não foi alcançado por Cristo Jesus. Então viver em meio às crises é viver uma vida alcançada por Deus, uma vida de santidade, uma vida em que nós podemos ter privações, mas jamais perdemos a alegria em Cristo Jesus. Nós sabemos que o mundo oferece uma alegria momentânea, uma alegria passageira, é como uma droga, é como algo que a pessoa busca e ela vai viver aquele momento ali, daquela substância no seu organismo, ela vai começar a ter alucinações, ela vai começar a esquecer dos seus problemas, principalmente aqueles que vivem no alcoolismo. Eles buscam o álcool, eles buscam a droga
Para quê? Para que eles tenham aquele momento ali de viver uma vida sem problema, entre aspas, uma vida em que ele acha que está tudo bem, mas nós sabemos que o problema ele só vai crescendo, ele só vai acumulando, é como um tumor maligno que só vai crescendo. Então essa é a vida daquele que está no mundo, a vida daquele que talvez entrou numa igreja por interesses e ainda continua por algum interesse, mas ele mesmo não mudou de vida, ele continua com a sua vida de impiedade. Em meio à santidade, em meio às crises, nós temos que buscar a santidade, nós temos que buscar aquilo que Deus nos preservou. Continue firme, continue firmado na palavra do Senhor, continue em oração, continue buscando ao Senhor enquanto se pode achar. O quartel está recluso, o quartel ele está em reunião dentro da sua própria casa. O quartel-general ele está se preparando, porque depois que começar, muitos serão deixados para trás, porque não buscaram a santidade, não aproveitaram esses momentos para o culto doméstico, não aproveitaram esses momentos para buscar o Senhor, não aproveitaram esses momentos para estar diante de Deus, uma vida de mais santidade. Então, que Deus continue alertando a sua igreja, continue fortalecendo a sua igreja, para que nós possamos buscar a santidade em meio às crises. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, agradecemos pelo sol que nos ilumina, agradecemos pela noite que passou, agradecemos pelo ar que respiramos, agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Pai zeloso para conosco. O Senhor é soberano sobre todas as coisas, aquele que não nos deixa e aquele que estará conosco até a consumação dos séculos, ó Pai. Nós te agradecemos por isso. E diante da Tua graça, diante da Tua obra, Pai, em nossa vida, de nos alcançar, nós sabemos que temos a responsabilidade, Pai, de Te buscar. Essa responsabilidade, ó Pai, não pode ser delegada a ninguém. Essa responsabilidade individual de cada pessoa não pode ser delegada às autoridades da igreja, aos pais, aos filhos, não pode ser delegado, Pai, ao outro, mas a responsabilidade é para a nossa vida, Pai. É para a nossa alma, que é única, Pai. Essa alma que o Senhor colocou em nossa vida. Ninguém pode, ó Pai, fazer com que a nossa vida cresça, somente o Teu Santo Espírito, Pai. Que Deus continue fortalecendo a nossa vida. Em meio às crises, ó Pai, que o Senhor continue nos dando ânimo para buscar a santidade e não se corromper com este mundo, Pai. Que o Senhor não deixe que a igreja fique silenciada nestes momentos, mas que os membros da igreja, Pai, continuem praticando a santidade por onde quer que eles passem. Que eles continuem uma vida de honestidade, uma vida justa, uma vida de piedade diante do Senhor. Continue nos fortalecendo e nos dando, Pai, a cada dia mais força vindo do Teu Santo Espírito para resistirmos o dia mau. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e Deus continue fortalecendo a nossa vida. Estamos a cada dia mais empenhados em nos santificar no Senhor. Podemos estar cansados, podemos estar sobrecarregados, mas como diz Paulo, jamais derrotados, porque a vitória é em nome de Jesus. E é essa vitória que nos alcançou. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos. Amém.